Hoje vamos comentar sobre esse pedido feito pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, solicitando o impedimento do ministro Alexandre para poder julgar seus casos, em especial no assunto da tentativa de golpe de Estado. Eu não tive acesso à petição, não sei o conteúdo dela, então, na realidade, eu não vou dialogar propriamente com o pedido do ex-presidente Bolsonaro. Eu vou dialogar com o que está posto no debate público. Dois grandes jornais soltaram editoriais criticando a imparcialidade do ministro Alexandre para julgar esse caso em razão dele ter sido vítima. Ou seja, se ele foi vítima, ele não pode ser juiz. Se ele foi vítima de ameaças, etc., ele não pode ser o magistrado que vá conduzir a investigação e eventual processo penal. Nós acreditamos que esse ponto de vista é um pouco superficial, analisa o problema de forma superficial em relação não só ao direito, como à própria prática judiciária brasileira. O que mostra o relatório da Polícia Federal emitido a respeito da questão da tentativa de golpe de Estado? Primeiro, há que se destacar uma excelente investigação. Pessoalmente, 40 anos de advocacia, que pesquiso o estado de exceção e seus efeitos no direito há mais de 20 anos, é impressionante, a qualidade da investigação. Não me lembro de ter tido uma investigação tão precisa quanto a uma tentativa de golpe de Estado, ou subversão, ou insurreição, coisas do gênero, como essa investigação democrática, sem abuso de poder, com muita inteligência e técnica, que é o que se deseja de qualquer polícia democrática. Então, com esse elogio aí à Polícia Federal, vamos ao conteúdo, o que demonstra, o que você subtrai daquele relatório é que houve, na realidade, o crime de tentativa de golpe de Estado. E depois daquele relatório, não há mais dúvida, a meu ver, razoável quanto à existência desse crime. O que se observa não é um crime por um ato isolado. Alguns defensores, do ponto de vista bolsonarista, mais atuantes por ideologia do que por qualquer técnica, procuram traçar argumentos a partir de fatos isolados. O fato do Kids Pretos, a quebra do 8 de janeiro, na realidade não foi assim. O que mostra claramente esse relatório é que o crime foi como se fosse um romance em vários capítulos, uma peça de teatro em vários atos. Ou seja, houve a atuação de uma organização criminosa, havia uma organização criminosa incrustada no Estado e na sociedade. E todos com uma mesma intenção: dar um golpe de Estado no Brasil. E essa organização criminosa tinha vários núcleos, ela era organizada mesmo, com distribuição de tarefas, etc. Tinha lá um núcleo que atuava na internet para criar um clima social favorável ao golpe. Tinha um grupo de que organizava setores da população para fazerem manifestações golpistas, como, por exemplo, em frente aos quartéis, exigindo golpe de Estado por parte das Forças Armadas. Tinha um núcleo no interior do parlamento, isso é a parte que ainda falta investigar. Tinha outro núcleo no executivo e no governo, inclusive com fortes suspeitas do envolvimento do ex-presidente da República, né, e ministros e assessores, etc. E tinha um núcleo no interior das Forças Armadas, inclusive com oficiais generais e oficiais superiores, né, coronéis, etc. Ou seja, você tinha uma organização criminosa que operava já há algum tempo para poder obter o resultado, que começou com manifestações em frente a quartéis, ataques à eleição, produção de fake news na internet para ir gerando clima social, depois interrupção de tráfego em empresa, operação com a Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitores potencialmente de Lula de votar. Tivemos a ação dos Kids Pretos, oficiais superiores do Exército, treinados para matar, treinados para operar sem farda, treinados para fazer operações especiais de infiltração no inimigo, etc. Ou seja, as pessoas mais qualificadas para matar alguém no interior das nossas Forças Armadas foram mobilizados. As gravações mostram que pediram dinheiro para o Palácio do Planalto, fizeram a operação, sinal que receberam esse dinheiro. Talvez um indício forte disso seja o encontro na casa do Coronel Cid de dinheiro, como foi encontrado, quando fez lá a busca e apreensão, dinheiro vivo. Mas, em suma, foram financiados com dinheiro ilegal obtido do Palácio do Planalto, chegaram a fazer a operação, estavam a postos e armados para matar o ministro Alexandre, quando, por razão alheia à sua vontade, foi interrompida a operação. Tivemos tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília que mataria muitas pessoas, em que o agente confessou
que estava fazendo aquilo para provocar um golpe de Estado. E tivemos o 8 de janeiro, que eu acho que foi uma tentativa final de demover os setores resistentes das Forças Armadas através de manifestação pública, setores que resistiam a dar o golpe de Estado. Tudo isso num crime de tentativa de golpe de Estado, que é um crime de perigo concreto. O planejamento pode ser um tipo de ato que não é um mero ato preparatório. Nesse caso, por exemplo, o planejamento não ficou na cabeça das pessoas. Foi elaborado um decreto de estado de sítio, uma minuta que chegou a ser produzida, levada ao presidente, etc., pensando em decretar estado de sítio do país. E o presidente se reuniu com os comandantes das Forças Armadas com essa intenção. Vejam que não é uma mera reunião para cogitar um crime. As maiores autoridades civis e militares da República se reuniram, tendo por objeto de debate um golpe de Estado. Isso é muito mais do que planejar, isso é iniciar a execução do golpe. Um golpe se faz assim mesmo. Foram mobilizadas forças de homicídio nas Forças Armadas, queriam matar o presidente da República, o vice-presidente, ministro do STF, mais uma pessoa que não se sabe ainda quem é. Foi muito além do, inclusive, do mero planejamento. Se iniciou claramente a execução material do golpe. Material, que há crime, não há dúvida. A questão do ministro Alexandre. O ministro Alexandre, desde praticamente o início dessa investigação, é quem investigava, de um lado, essa organização criminosa. Era uma organização criminosa, como o PCC, como qualquer outra, que estava sendo investigada pela polícia, cujo inquérito estava sob, vamos dizer, com o juiz responsável pelo inquérito era o ministro Alexandre. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre, por uma coincidência, mas por determinação constitucional, era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que foi uma das principais entidades atacadas, porque se queria, no começo, boicotar a eleição e depois romper com o resultado da eleição. O ministro Alexandre estava em duas posições institucionais estratégicas. E ele era o juiz incumbido da investigação dessa organização criminosa e foi ameaçado por esta mesma organização criminosa enquanto a investigava, por conta de a investigar, por conta de atos que ele praticou para poder investigar essa organização criminosa na internet, na política, em todos os ambientes em que essa organização criminosa golpista atuava. Principalmente porque essa organização criminosa sempre teve como alvo principal o Supremo Tribunal Federal. Ora, em assim sendo, não há que se falar que é uma situação tipo, o ministro Alexandre está impedido porque ele foi vítima de um ataque privado ao pessoal, como que houve, por exemplo, no aeroporto lá da Europa, onde o ministro que é incumbido do inquérito é o ministro Toffoli, não foi ele. O ministro Alexandre foi atacado pelo exercício da função institucional dele, pelo exercício da função de juiz. O investigado não tem o direito, pela própria regra do juiz natural, de escolher quem vai investigá-lo. Portanto, não pode usar de manobras para poder torná-lo impedido. Por exemplo, ameaçar o juiz incumbido da investigação da organização criminosa para que ele não julgue mais aquela organização criminosa, nem participe das decisões do inquérito. Em 2018, o relatório do CNJ de 2018, hoje deve estar pior. Nós tínhamos 110 juízes merecendo proteção especial do Estado de segurança, etc., porque foram ameaçados por organizações criminosas. E não se cogitou de declarar impedimento desses juízes por serem os que investigavam aquela organização criminosa e foram por elas ameaçados. Isso as pessoas não estão falando. Nenhum desses editoriais dos grandes jornais falou. Porque aí a ameaça não é pessoal, não é uma questão pessoal do juiz que vai lhe tirar a imparcialidade, é uma ameaça a ele como instituição. Se a instituição cede a esse tipo de violência, vira anarquia judicial. As organizações criminosas, no fundo, vão escolher quem a julga. Portanto, não é. Quando se julga essa questão, não está se julgando só o assunto do ministro Alexandre. Um dos métodos que o fascismo tem usado no Brasil é isolar as críticas ao judiciário no STF, como se os problemas fossem só lá. Não. Ameaça por organizações criminosas a juízes que as investigam existem no Brasil de monte. Só em 2018 eram 110 juízes ameaçados, sem contar promotores, procuradores, entidades do Ministério Público, delegados de polícia, que também, teoricamente, se aplicam os mesmos impedimentos do juiz. Né? Se um delegado de polícia é ameaçado por uma organização criminosa que ele investiga, ele está impedido? É óbvio que não pode estar. Isso seria tumultuar
a nossa estrutura judicial. Tanto que há um artigo no Código de Processo Penal que faz a previsão disso, o artigo 256 do Código de Processo Penal. Portanto, não há esse impedimento. O ataque ao ministro Alexandre foi porque ele investigava essa mesma organização criminosa que o presidente Bolsonaro é suspeito de participar. Portanto, não tem sentido impedi-lo de julgar essa organização criminosa, porque senão vai significar entronar essa organização criminosa como quem decide quem vai ser o seu juiz. E tem de ser o juiz natural. Não há outro tribunal que possa julgar esse caso sem ser o Supremo Tribunal Federal. A sede do Supremo Tribunal Federal foi destruída. Ministros foram ameaçados de morte. Em alguma medida, por alguns agentes, inclusive o ex-deputado, todos os ministros supremos foram ameaçados, inclusive. Então não há outra entidade para poder julgar. Não tem cabimento um juiz de primeiro grau dar uma liminar para fazer uma busca e apreensão no gabinete de um ministro. Isso é tumultuar a estrutura do judiciário brasileiro. É outra tentativa de tumultuar, trazer desordem para impedir a investigação de um crime gravíssimo contra todos nós. Um crime gravíssimo contra a democracia e contra os direitos. Eu vi a declaração do atual advogado do ex-presidente Bolsonaro, aliás, um advogado que me pareceu competentíssimo, porque ele, eu acho que como ele verificou que não vai dar muito resultado para a defesa do ex-presidente negar a existência de uma tentativa de golpe de Estado. Isso está mais do que comprovado, a prova é mais do que abundante, que havia uma organização criminosa no interior do Estado brasileiro e da sociedade querendo dar um golpe de Estado e que tentou fazer isso e que iniciou a execução desse golpe de Estado, não há dúvida. O tipo penal está mais do que satisfeito. Então, esse advogado, eu vi a declaração dele na Globo News, ele parte mais para a linha de defesa, que é possível, para mim, pode vir a ser mais eficaz, do ex-presidente negar a autoria. Isso demonstra que não há como negar que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, né? Algo muito grave. E o ministro Alexandre era o juiz que conduzia, que era o responsável como juiz. Todo o inquérito tem um juiz responsável que dá as ordens de busca e apreensão, etc. Ele era o juiz responsável pelo inquérito que apurava essa organização criminosa. Não tem sentido jurídico algum, seria um absoluto tumulto na ordem jurídica você permitir que essa organização criminosa o ameaçasse para torná-lo impedido. Isso realmente é um impedimento provocado que no Brasil a prática judiciária não aceita, não é só adesão desse caso. A prática judiciária não aceita. Como eu falei, até 2018, hoje devem ser mais juízes, haviam pelo menos 110 juízes ameaçados por organização criminosa que continuaram julgando os casos, inclusive mereceram proteção do Estado, como eu acho que o ministro Alexandre deve ter agora uma proteção rígida do Estado, né? Mas é isso, senhores. Então eu acho que esse ponto de vista simplista que a mídia adotou. Ah, foi vítima. É, juiz, calma. O direito é muito mais complexo que essa simplificação excessiva, discursiva, que no fundo a mídia procura aí adular a extrema-direita por uma questão até histórica, né, que nós sabemos. Eu agradeço muito a atenção de todos e estou aqui sempre para a gente debater esses temas.